Olá, eu sou o Diego, seja bem-vindo à nossa terceira aula de JavaScript no curso de Front-End. Nessa aula nós vamos estar vendo sobre laço de repetição. Nós já vimos conceitos mais básicos da linguagem, introduzimos a linguagem, vimos estruturas condicionais e agora vamos ver como estar construindo estruturas de repetição, que basicamente servem para nós repetirmos um determinado código até que uma condição seja cumprida. E nessa aula nós vamos ver três tipos diferentes dessas estruturas. Eu já deixei essas estruturas montadas aqui como um exemplo de forma comentada. Então, caso você não saiba, se você colocar o barra barra antes, no começo da linha, você vai estar comentando o código, então esse código não vai ser executado, são apenas anotações. A primeira estrutura é o for, que tem essa estrutura, essa sintaxe aqui. Então eu vou estar tirando os comentários só para nós vermos. Basicamente você vai escrever for, abrir parênteses e vai colocar três parâmetros. Primeiro, você vai inicializar uma variável. Em segundo, você vai colocar a condição. Depois, você vai incrementar sobre essa variável. E depois, você vai abrir chaves e colocar o código que vai ser executado. Então, vamos criar um exemplo bem simples. Vamos colocar for, vamos inicializar uma variável. Geralmente, usa-se a variável i. Então, let i, vamos iniciar ela como zero. Separar por ponto e vírgula. Vamos colocar uma condição de i menor que 5. Separar por ponto e vírgula e o incremento, então i mais mais. Depois disso nós abrimos chaves e colocamos o código. Então vamos colocar no console log i e ver o que acontece. Então quando nós vemos o nosso navegador, nós temos no console de 0 a 4. Por que isso acontece? Nós inicializamos o for com uma variável i, que começa como 0, colocamos uma condição enquanto i for menor que 5, e após o código ser executado, nós vamos incrementar i mais mais, ou seja, um i mais 1. Então ela vai atribuir 0 ao i, vai verificar se o 0 for menor que 5, ele vai imprimir o 0 e depois vai aumentar 1, e vai se repetir. Por isso é impresso do 0 até o 4. Então o for é muito utilizado quando nós conhecemos o número da condição em que queremos repetir esse código, a quantidade de vezes. Mas quando não conhecemos, temos outras estruturas, como o while e o do while. A próxima estrutura é o while, que é um pouco diferente. Eu vou comentar essas que nós utilizamos agora a estrutura do for e fazer uma do while com a mesma funcionalidade. A estrutura básica do while é você digitar while, entre parênteses passar uma condição e depois o código que vai ser executado. Note que todas as estruturas de repetição, todos os laços vão ter uma condição. Então esse código ele só vai repetir caso a condição seja verdadeira. Então primeiramente vamos criar uma variável número e atribuir ela a 0. Agora vamos criar uma estrutura while, passar a condição enquanto o número for menor que 5. Vamos dar um console log número e vamos incrementar no número. E agora quando vamos para o nosso navegador, nós temos exatamente o mesmo resultado. É impresso de 0 a 4. Então no while, nós passamos uma condição e ele já vai começar fazendo a verificação daquela condição. Então, while significa enquanto. Ou seja, enquanto o número for menor que 5, eu vou imprimir o número na tela e vou aumentar 1 no seu valor. Com isso eu tenho exatamente o mesmo resultado do nosso for, como nós podemos ver, de 0 a 4, de 0 a 4, porém feito de uma maneira diferente. Aqui a variável ela já existe fora do while, enquanto no for nós inicializamos essa variável, passamos a condição e o incremento. Aqui no while nós apenas passamos a condição e o código já vai ser executado. Temos também mais uma estrutura bem parecido, que é o do while, que aqui também já está feita a estrutura. Podemos ver que agora o while e a condição estão embaixo e temos um do em cima.
Por que isso acontece? Basicamente, nós vamos fazer isso enquanto a condição for verdadeira. Qual a diferença? Por aqui, no while, nós verificamos a condição primeiro, e caso ela seja verdadeira, nós vamos executar o código. Enquanto no do while, nós vamos fazer isso enquanto a condição seja verdadeira. Então, no do while, você vai executar esse código pelo menos uma vez para depois verificar se você deve continuar executando ou não. Então, no while, caso a condição seja falsa, o código não vai ser executado. No do while, ele vai ser executado pelo menos uma vez para depois fazer a verificação se ele deve continuar sendo executado ou não. Então, vamos agora fazer exatamente o mesmo código de novo, a mesma funcionalidade, porém dessa outra maneira. Vamos criar uma variável número atribui 0, fazer um do while, vamos passar a condição como número menor que 5 e vamos dar um console log número e o número mais mais. E podemos ver que novamente nós temos o mesmo resultado no navegador, porém feito de outra maneira diferente. Aqui nós tivemos três estruturas de repetição diferentes: o for, o while e o do while. Qual a diferença dos três? O for, você vai passar junto com o incremento diretamente a inicialização da variável e a condição. E ele é ideal quando você conhece o número de vezes que você quer executar aquele código. Diferente do while, que é utilizado quando você não conhece a quantidade de vezes que você quer usar aquele código. Então você passa apenas a condição, e enquanto aquela condição for verdadeira, o código vai ser executado. Já o nosso do while que nós acabamos de utilizar, acontece uma coisa parecida, porém a diferença é que o código vai ser executado no mínimo uma vez. Ou seja, nossa condição é se o número for menor que 5. Porém, se eu inicializar ele como 6, o 6 vai ser impresso. Ah, mas o 6 é maior que o 5. Por que isso aconteceu? Porque o do ocorre primeiro. Ou seja, você vai realizar o código ao menos uma vez para depois fazer a verificação e ver se ele deve ser repetido ou não. Veja que não é repetido o console, ele apenas mostra o 6. Enquanto se nós fizéssemos isso no nosso while apenas, nós não temos nada impresso. Por que isso acontece? Porque o while vai fazer a verificação no começo do código, enquanto o do while vai executar esse código pelo menos uma vez para depois fazer a verificação e vai repetir o código se for necessário, se a condição for verdadeira. Então nessa aula nós vimos sobre estruturas de repetição, o que são, como três tipos. Nossa. Então nessa aula nós vimos sobre estruturas de repetição, o que são, como funcionam, que elas dependem de uma condição ser verdadeira para serem executadas. E vimos três tipos: o for, o while e o nosso último aqui, o do while. Vou só mudar o número aqui para não, o nome delas para não dar esse erro. Mas basicamente nós vimos como cada uma funciona, a diferença de cada uma e entendemos qual é o melhor uso para cada uma delas. Na próxima aula nós veremos sobre funções e escopo, o que é uma função, como que é o seu funcionamento. Vamos entender um pouco mais sobre escopo global e escopo local. E até a próxima aula.